Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa última aula de inglês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os pronomes, tá, pessoal? A gente vai falar um pouquinho sobre os pronomes, subject pronouns, os object pronouns, os relative pronouns e todos os pronomes aí da língua inglesa, tá? E também vamos falar um pouquinho das conjunções. O pronome vai ser a classe de palavras que vai acompanhar ou vai substituir um substantivo ou outro pronome. Então, vai indicar a posição em relação às pessoas do discurso e vai situar aí no espaço e tempo. Então, os pronomes vão ajudar a gente a evitar ficar repetindo as coisas, tá? Os nomes das pessoas ou os nomes das coisas, tá? Assim como no português, a gente usa também para esta finalidade. A gente tem os pronomes pessoais, que são chamados de personal pronouns, assim como a gente tem aqui na língua portuguesa. Tem os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo, que são os subject pronouns e os object pronouns. Os subject pronouns a gente conhece bastante, porque a gente utiliza eles muito junto com o verbo to be, tá, pessoal? Então, ó, é o I, you, he, she, it, we, you e they. Então, é eu, você, ele, ela para animais e objetos, que é o it, o nós, vocês e eles, tá? Já os object pronouns a gente também usa, só que com menos frequência, tá? Mas eles são muito importantes também. A gente tem o me, que equivale a me, mim, comigo. O you, o him, que é para ele, quando se dirige a ele. O her, quando se dirige a ela. O it, né, também para animais e objetos, ou para neutro. O us, quando está falando de nós. O you, de vocês. E o them, para eles, tá? Os pronomes pessoais, eles vão ser os pronomes do nosso os nossos pronomes pessoais do caso reto, eles vão substituir os sujeitos. Então, o eu, quando eu falo de mim, quando eu falo de você, tá? Por exemplo, se eu falo de Chris and Mary, se eu digo que Chris and Mary are friends, eu não preciso ficar repetindo. Chris e Mary like to study, Chris e Mary watch TV, tá? Não precisa ficar repetindo o nome deles toda hora. Eu substituo Chris and Mary por they. Porque, ó, Chris and Mary são duas pessoas, então eu posso substituir por eles. Então, Chris and Mary are friends, eles são amigos. They like to study together on the weekends. Eles gostam de estudar juntos todo fim de semana, então a gente pode fazer essa substituição. Por exemplo, se a pessoa tá grávida e você ainda não sabe se é um menino ou menina, você pode perguntar: Is it a boy or a girl? Porque é um neutro, né? Você ainda não sabe, tá? Quando você fala I am from Brazil, eu sou do Brasil. E tem outro exemplo: John and I are friends. Então eu e o John somos amigos. E tem o caso também do você, que a gente não sabe se ele tá no singular ou no plural, vai depender do contexto da frase. Então, se a frase, por exemplo, se eu digo You are a great doctor, então tá toda no singular. Então, eu sei que eu tô falando de você. Você é um grande médico. Mas se eu vejo, ó, You are good dentists. Dentists está no plural. Então, eu sei que ele tá falando de vocês. Vocês são bons dentistas, tá, pessoal? Então, essa coisa do you, a gente tem que pesquisar para saber se é você ou vocês. A gente tem que olhar o resto da frase, tá? Já os object pronouns, que são os pronomes objetos, eles vão substituir os objetos diretos ou indiretos na oração. Então, se eu digo que I love Bob, né? Eu amo Bob. Eu posso dizer simplesmente I love him, que é eu o amo, tá? Eu substituo ele, a palavra Bob, por him. Se fosse uma menina, eu substituía por her. I love her, tá? Também, nesse caso, é quando a gente precisa dizer, ó, por exemplo, minha mãe comprou um presente pra mim. Eu não digo minha mãe comprou um presente pra eu. Então, eu tenho que usar os pronomes objetos. Então, tenho me, o you, o him, o her, o it, o us, o you e o them, tá? Vamos ver algumas frases. Ó, give me those books. Me dê aqueles livros. Mary gave her daughter a tricycle. Mary deu a sua filha um triciclo. She sends us some emails. Ela nos enviou alguns e-mails, tá, pessoal? Então aqui vocês podem conferir vários exemplos aí de frases com os object pronouns, tá? E existem frases em que a gente vai usar tanto os subject pronouns quanto os object pronouns ao mesmo tempo, porque lembrem que, tá, o object pronoun ele vai substituir o objeto da oração, ou seja, de quem a gente está falando, e os subjects vão substituir o sujeito da oração, né, que é aquele que fala. Então, ó, she saw her at the supermarket. Ela a viu
no supermercado. E a gente tem também, ó, she saw us at the restaurant. Ela nos viu no restaurante. Então, o she vai ser o sujeito, ou seja, ela, que é o subject pronoun. E o us é o object, que é o objeto da frase. Está falando que ela nos viu no restaurante, tá? E por fim, you gave me a present. You vai ser o sujeito da frase e o me é o objeto, ou seja, o object pronoun e o subject pronoun, tá? A gente tem os possessive pronouns também, que são os pronomes possessivos, ou seja, eles indicam posse. Então, eles podem estar subentendidos ou não na frase, tá? Então, a gente tem os pronomes possessivos e os pronomes possessivos adjetivos, tá, pessoal? Então, vamos ver a diferença. Ó, se eu quero dizer que é um possessivo adjetivo, my, eu uso my book. Mas se eu quero dizer que é um pronome possessivo, se eu quero dizer que ele é meu, eu respondo it's mine, tá? Se eu digo your, né? Eu tô falando de você. Your pencil é seu lápis, no possessivo adjetivo. Já quando eu quero dizer que é meu, ou que eu quero dizer que é seu, eu digo yours, tá? No possessive pronoun. No possessive adjective, tanto no possessive adjective quanto no possessive pronoun, o his, hers e its vão ser iguais, tá? Já no possessive adjective, a gente fala our, para nosso, e ours, no possessive pronoun, your cars, tá? A gente fala your, no possessive adjective, yours, no possessive pronoun, e their, no possessive adjective, theirs, no possessive pronouns. A dica é, no possessive pronoun, com exceção do mine, todo mundo tem S no final, tá? E no possessive adjective, não tem S, só aqui o his e o its, tá bom? Vamos lá. Os pronomes possessivos a gente nunca emprega antes do substantivo. A gente utiliza muitos pronomes possessivos para responder perguntas que começam com whose. Whose quer dizer de quem, né? De quem é este objeto. Os pronomes possessivos em inglês, eles também não se flexionam, então ficam o mesmo tanto no plural quanto no singular, tá? E os adjetivos possessivos é que vem antes do substantivo. O pronome possessivo não vem antes, só os adjetivos possessivos, tá? Os pronomes adjetivos possessivos também não têm artigo, então nunca vão ter the ou a e an antes deles, tá bom, pessoal? Vamos ver um exemplo do pronome possessivo adjetivo, ó. My dog is black, ou seja, meu cachorro é preto. Your car is old, but mine is new. O seu carro é velho, mas o meu é novo, tá? Se a gente quer responder uma pergunta, ó, whose magazine is this? De quem é essa revista? Eu simplesmente respondo, it's mine. Você já vai saber do que eu tô falando. Nem preciso dizer que é minha revista, eu só falo é minha e você vai saber que eu tô falando da revista, tá? E a gente também pode perguntar outra coisa, ó. Is this your pencil? Esse lápis é seu? Aí você pode dizer, yes, it's my pencil. Sim, é meu lápis. Ou simplesmente pode dizer, yes, it's mine. Sim, é meu, tá? E eu já vou saber que você tá falando do lápis, tá? Outra coisa é quando a gente usar o my ou mine, tá? Eles têm a mesma tradução, só que eles escrevem diferente, tá? Então, o mine é para o possessivo adjetivo, é para o pronome possessivo, tá? Então, sempre não vai vir antes do substantivo. Então, vamos lá, ó. This is not your key. Esta não é sua chave. This is mine. É minha. Whose is the book? De quem é esse livro? It's his. É dele, tá? E that house is hers. Aquela casa é dela. São alguns exemplos, tá? A gente também tem os pronomes relativos, que são os relative pronouns, tá? Que são usados quando a gente quer identificar alguém ou obter informações sobre alguma coisa. Então, são palavras que vão se referir a termos que já foram mencionados antes. A gente tem o that, que equivale ao que, quando a gente tá falando de animais ou coisas. Então, ó, the letter that came yesterday is from my father. A carta que chegou ontem é do meu pai. Então, a gente está falando de quê? The letter, né? Então, quando a gente for responder, a gente vai responder com that. Which, que é o que, qual, os quais, as quais, relativas coisas, né? E animais. Então, ó, the book which I bought is very interesting. O livro que eu comprei é muito interessante. Então, which, né, significa o quê? Que, né? O livro que eu comprei. Vejam que apesar de significar praticamente a mesma coisa do that, a gente tá... O which, ele tem mais significados na frase.
O who e o whom, que é o que ou quem, a gente vai falar em relativo às pessoas. Então, ó, the woman who called was his sister. A mulher que ligou era sua irmã. Ou the man whom you saw yesterday is Sam. O homem que você viu ontem, então quando você está falando no passado, a gente usa o whom, é o Sam. O whose também é relativo à posse para as pessoas e animais. Então, the dog whose owner is my brother was in the garden. O cachorro cujo dono é meu irmão estava no jardim. A gente tem também o where, que vai se referir a um lugar, né? Então, Salvador is the city where I was born. Salvador é a cidade que eu nasci. Então, a gente tem que ficar bem atento, porque a gente pode utilizar os pronomes relativos that e whom para se referir às pessoas. E o pronome whom, né, ele vai vir antecedido de uma preposição, só que isso não é regra. A melhor maneira de diferenciar o who e o whom, tá? Aqui tá escrito that, mas não é that, é o who. Who e o whom, tá? É ver que o who, ele age como sujeito e o whom é o objeto da frase. Então, o who, ó, the woman who called was his sister. Então, ele vai agir como sujeito, que era o quê? A irmã, né? A mulher que ligou era a irmã. Já aqui, ó, the boy about whom you were talking is my brother. O garoto sobre quem você estava falando é meu irmão. Então, vai ser um objeto aí da frase, já não é o sujeito da frase, tá bom, pessoal? Já os pronomes indefinidos, eles são invariáveis e eles vão se empregar especificamente de acordo com a sua forma, se vai ser afirmativo, se vai ser interrogativo ou negativo. E a gente utiliza esses pronomes para falar de pessoas, de objetos, de lugares que são indefinidos, tá? Quando a gente vai falar de modo vago ou de modo impreciso sobre alguma coisa. Então, a gente tem dois pronomes principais, que é o some e o any. E a partir desses pronomes, a gente vai ter algumas derivações. Então, ó, sometime, alguma vez. Somewhere, algum lugar. Someone ou somebody, é alguém. Something, que é alguma coisa. Anywhere, em qualquer lugar, em algum lugar, né? Anybody ou anyone, qualquer pessoa. Anything, qualquer coisa, nada ou algo, tá? E a gente segue algumas regrinhas para uso do some e dos derivados. Ó, quando a gente tá falando de frases afirmativas, a gente usa ele assim, ó. There is some cheese on the fridge. Tem um pouco de queijo na geladeira. A gente utiliza ele antes de substantivos que a gente não pode contar. Então, ó, she gave me some water a few minutes ago. Então, a gente não pode dizer quanto de água a gente quer, por exemplo. Então, a gente fala some, tá? Para a frase que significa pouco, me deu um pouco de água. Quando a gente está oferecendo alguma coisa com a sugestão, oferecimento, a gente pode usar o somebody ou something, tá? Nas frases interrogativas, ó. Can somebody help me with these books? Quem pode me ajudar com esses livros? Would you like to drink something? Você gostaria de beber alguma coisa? Então, se alguém chega na sua casa, você diz, would you like to drink something? Você gostaria de beber alguma coisa? Então, a gente sempre está usando essas palavras. Nas palavras que tem any. Então, ó, there isn't anything to do on a rainy day. Não há nada para se fazer num dia chuvoso. I don't have any coin now. Eu não tenho nenhuma moeda agora. A frase que me define. Também não tenho nenhuma moeda agora. A gente também usa o then, o N, em frases alternativas quando a gente quer expressar qualquer coisa, quando a gente vai falar qualquer um, tá? Quando a gente tem muitas opções. Então, eu digo, ó, put on any bikini. Coloque qualquer biquíni. Ou, you can buy any blues that you want. Você pode comprar qualquer blusa que você queira, tá? A gente também usa o N em frases interrogativas. Is there anything to eat, mom? Tem alguma coisa para comer, mãe? Ou, is there anybody outside? Tem alguém aí fora? Então, a gente tem que prestar atenção nessas regrinhas, né, na hora da gente usar o some e o any, tá? Porque a gente pode usar também para coisas que a gente tem muitas opções ou coisas que a gente não pode contar, tá bom, pessoal? Aí a gente termina a parte de pronome, tá? E a gente vai para conjunção. Assim como no português a gente tem vários pronomes na língua inglesa, então é muito interessante que a gente conheça as regras, que a gente saiba onde e como usar. Essa parte é uma parte mais pesada da gramática, então a gente, na hora de falar, a gente vai pegando as manhas, como a gente fala, né? Com o tempo, com a convivência com a língua, tá? Então, vamos lá, vamos ver um pouquinho sobre as conjunções, tá? As conjunções, elas são palavras que têm por objetivo juntar duas orações, né, em um mesmo enunciado. Então, são aquelas palavrinhas que a gente liga, que são aquelas famosas
frases, aquelas palavras de ligação, tá? Que a gente consegue fazer com que o texto seja mais fácil de ler e mais fácil de entender. Então, é muito importante que a gente estude também as conjunções em português para as nossas redações ficarem mais consistentes, tá, pessoal? E no inglês também, porque às vezes a gente tem algumas dificuldades. A gente tem facilidade em formar frases, mas quando a gente for escrever um texto, por exemplo, em inglês, a gente tem algumas dificuldades para juntar as frases. Então, vamos conhecer algumas conjunções. A gente tem o as, para poder conectar duas ideias. A gente tem o but, para conectar ideias diferentes. E a gente tem o or, para dar uma ideia alternativa àquelas que a gente está falando. Então, a gente tem as adversative conjunctions, por exemplo, but, que significa mas, porém ou todavia, que seria yes, I want it, but not now. Eu quero, mas não agora. Então, é uma conjunção adversativa, né? Quando você diz que quer alguma coisa e depois, logo em seguida, nega aquela coisa. A gente tem o however, que significa contudo ou no entanto. Vamos ver aqui uma frase. He likes apple. However, he does not like orange. Ele gosta de maçã, no entanto, ele não gosta de laranja. Então, no entanto, é uma conjunção aí que a gente utiliza bastante para explicar algumas coisas também, ou para dar aquela ideia também, né, de você negar uma coisa logo depois. E a gente tem o nevertheless, que é o mesmo assim. He didn't bring any food. Nevertheless, he ate a lot. Ele não trouxe nenhuma comida, mas ele comeu bastante. É aquele amigo, né, do churrasco, né? A gente também tem as consecutive or conclusive conjunctions, que são as conjunções consecutivas ou conclusivas, que a gente utiliza para finalizar as frases ou para fazer uma conclusão. Tem o so, que significa então, né? Tipo, eat your broccoli so you can have dessert. Como brócolis, então você poderá comer a sobremesa. A gente tem o therefore, que equivale a portanto ou por isso também, que significa... Vamos ver uma frase aqui. The game begins at 8, therefore hurry up. O jogo começa às 8, portanto, se apresse. Então, aí é o portanto, nosso portanto que a gente utiliza bastante. Consequently, que significa consequentemente. She is extremely sick today. Consequently, she will not come to work. Ela está extremamente doente hoje, consequentemente, ela não virá ao trabalho. Then, que é então, my mother will arrive in 30 minutes. Then, let's organize the house. Minha mãe chegará em 30 minutos, então vamos organizar a casa. O ans, que é o logo, portanto, tô com dúvida nessa pronúncia, não sei se é ans ou hence, tá? Vou mandar por áudio para vocês. Que significa logo ou portanto. Então, the teacher went away, hence she's not here. Ou, não traduzi, né? A professora foi embora, logo ela não está aqui. Não fui embora não, tô aqui ainda. Vamos lá. Concessive conjunctions, que são as conjunções concessivas. A gente tem o although e o even though. Então, o although é o embora ou apesar, e o even though é muito embora. Então, ó, although she had studied for the physics exam, she got a good grade. Apesar de não ter estudado para o teste de física, ela tirou uma boa nota. E uma frase com even though there are a lot of dogs in the world, the majority of them do not have owners. Muito embora existam muitos cachorros no mundo, a maioria deles não tem dono. A gente também tem as conjunctions of accruals, que são conjunções de acréscimo ou as conjunções aditivas, né? Vão dar uma ideia de continuidade. A gente tem o besides, que significa além disso. Vamos ver a aplicação numa frase. She didn't work yesterday. Besides, she passed all the day sleeping. Ela não trabalhou ontem, além disso, passou o dia todo dormindo. A gente tem o moreover, que significa além do mais. Vamos ver aqui uma frase. Bob didn't come to my party moreover. He didn't phone me. Bob não veio à minha festa de aniversário. Além do mais, ele não me telefonou. O and, que é o nosso e, né? She is a lawyer and takes care of the house. Ela é advogada e toma conta da casa. A gente tem as explanatory conjunctions também, tá? Que são aquelas que vão dar uma ideia explicativa do assunto em questão, uma razão para alguma coisa. A gente tem o because, que é o porquê. Então, I hid myself because I was afraid. Eu me escondi porque estava com medo. A gente tem o as, que significa como, né? To act as a friend. Seria agir como amigo. A gente tem o for, tá? He lost his job for he got into trouble. Ele perdeu o emprego porque entrou em apuros, tá?
A gente tem as alternative conjunctions, que são conjunções alternativas, aquelas que a gente liga pensamentos, tá? Que podem se alternar ou se excluir. Então, a gente tem o or, que significa ou either or, que seria aquele ou. Tipo, you have to help me or I will fail my exam. Você tem que me ajudar ou não irei passar na prova. Ou, either you do engineering or medicine. You can't do everything at once. Ou você faz engenharia ou você faz medicina. Não pode fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Então, o famoso ou. Essas conjunções, elas são bem simples de ser entendidas, só que precisa de muita atenção, porque se você colocar essa conjunção no lugar errado da frase, você não vai conseguir entender o texto e você vai passar uma ideia errada do que você queria falar, tá, pessoal? Então, essa é uma aula muito importante, tanto aqui para o inglês quanto para o português, para a gente formular texto, para a gente formular as nossas frases. Se vocês ficarem com dúvida na hora de responder os exercícios, voltem aqui nas tabelinhas, deem uma lida com calma, tá? Porque a gente não vai gravar, né? A gente não vai conseguir colocar isso tudo na nossa cabeça de uma vez. Então, a gente tem que ler com calma, ler com paciência e ter bastante contato com a língua para entender todas essas palavrinhas novas, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima. Na verdade, essa é a nossa última aula de inglês, né? Então, até o próximo período.